Reconhecer o que em mim precisa ser modificado é o maior sinônimo de coragem e de autocuidado que já pratiquei. Nesse vídeo, a gente vai falar sobre esquemas, porque reconhecer os esquemas pode nos ajudar a viver uma vida com mais bem-estar e mais significados. Antes de mais nada, vamos entender qual a diferença entre esquemas e crenças? As crenças são um aspecto cognitivo. Então, as crenças são a construção de um entendimento que a gente tem a respeito de algo. Elas estão na nossa razão e são fruto da construção de pensamentos que fomos articulando e armazenando. Já os esquemas são um pouquinho mais complexos porque eles envolvem mais aspectos do que a cognição por si só, como no caso das crenças. Um esquema, então, é considerado um padrão amplo formado por memórias, cognições, emoções, sensações corporais, e eles vão fazer um filtro muito significativo nas informações do meio e vão gerar uma importante sensação. Uma diferença importante entre esquema e crença é que as crenças podem ser reestruturadas. A gente vai poder enfraquecer um esquema, mas ainda assim, os esquemas podem sempre se ativar e influenciar o nosso comportamento pela questão de que eles são ligados às memórias e às lembranças. Então, instintivamente, mesmo a gente não querendo, um esquema pode se ativar. De forma diferente, as crenças podem ser reestruturadas, modificadas e não terem mais influência sobre o nosso comportamento ou sobre a nossa forma de sentir. Os esquemas estabelecem padrões comportamentais, cognitivos e emocionais disfuncionais e desadaptativos para a vida do indivíduo. Como os esquemas se desenvolvem, então? O esquema ele é fruto do temperamento inato da criança e as interações dessa criança, desse indivíduo, com as experiências do meio ambiente. Então, eles são a interação do temperamento, que é biológico, com o meio que aquela pessoa esteve inserida na infância e na adolescência. Os esquemas se desenvolvem a partir de necessidades emocionais não atendidas na infância e na adolescência. As necessidades estão divididas em 5 categorias que são apego e vínculos seguros, autonomia, limites realistas, reconhecimento e validação das necessidades e emoções, e jogos, diversão, prazer e espontaneidade. Quais as experiências que, em geral, levam ao desenvolvimento de esquemas, então? Uma dessas primeiras experiências é a frustração tóxica das necessidades. Então, entre aspas, a falta de coisas boas, a falta dessas necessidades, qualquer que seja dessas 5 categorias de necessidades. Se elas não são devidamente supridas, elas podem gerar esquemas, por mais que tenha sido um ambiente saudável ou por mais que os pais tenham sido sensíveis e tentado atender. Então, na frustração dessas necessidades, a gente vai entender aquelas coisas que repetidamente foram faltando. São os tezinhos que a gente chama, que não são grandes traumas, mas que são situações e são necessidades que repetidamente não vieram. Por exemplo, se os meus pais são pessoas mais frias emocionalmente e que não me deram tanto colo, não ficaram tão perto de mim, não me tocaram tanto, ou não foram pessoas mais próximas, mais abertas, que emocionalmente fossem me suprir a necessidade de apego, de me sentir amparada, de poderem me dá ali um amparo emocional. Isso é uma frustração que repetidamente aconteceu da minha necessidade de colo, da minha necessidade de vínculo seguro, que pode sim ser geradora de esquemas. Uma outra possibilidade de experiência que sim é geradora de esquemas são os traumas. Então são os T's grandes que a gente chama, né? Situações traumáticas que deixam essa marca, deixam essa construção do esquema. Uma outra experiência que é sim geradora de esquemas são experiências de indulgência, então o excesso dessas necessidades. Por exemplo, pais que super protegeram aquela criança, que tentaram ali, na sua boa intenção, não deixar que faltasse nada, aí ficou faltando espaço para autonomia, ficou faltando espaço para aquela criança se sentir competente, então também o excesso de necessidades
pode ser geradora de esquemas. E uma outra possibilidade de experiência que pode sim levar ao surgimento de esquemas é a sobrecarga de responsabilidades naquela criança ou naquele adolescente, que a gente vai chamar de criança parentalizada, né? Muitas vezes são crianças ali com um temperamento mais fácil, crianças mais colaborativas, que os pais já entendem que podem dar mais responsabilidade para elas, que às vezes chamam a criança para desabafar sobre questões ali que não caberiam à criança. Então a criança acaba sendo parte como se fosse um outro adulto, né? Ela não é tão preservada assim de coisas que não caberiam a ela. Então a criança parentalizada, o excesso de responsabilidades, que pode ser também a criança que é muito exigida, né? A criança que tem muitos deveres, também pode acontecer de desenvolver alguns esquemas com relação a esse excesso de responsabilidade. Agora a gente vai ver juntos algumas características que são importantes a respeito dos esquemas. A primeira delas é que os esquemas podem ser relacionados à nossa visão da gente mesmo, são relacionados a si próprio. Outra característica é que os esquemas são relacionados a outras pessoas ou ao que a gente entende sobre o que são ou como devem ser os relacionamentos. Eles são desenvolvidos na infância ou adolescência, então não tem o desenvolvimento de esquemas depois quando a gente já é adulto. Os esquemas são disfuncionais em nível significativo, mas, por outro lado, eles possuem um papel significativo e adaptativo na infância. Então, os esquemas só se desenvolvem porque aquela criança precisou construir aquela verdade para sobreviver. Os esquemas filtram a experiência e podem distorcer, então eles colocam uma lente e a gente interpreta a situação com o viés do esquema, que é um fator que faz com que a gente tenha dificuldade de ver, de enxergar o esquema ali em ação. Outro ponto é que situações similares às associadas à formação dos esquemas costumam ser situações gatilhos de esquemas, entre aspas, adormecidos. O que é isso? A nossa mente pega uma situação de hoje e olha que, vamos procurar uma outra situação que a gente já tenha vivido, que tenha sido parecida com essa. Então a mente usa um filtro antigo para interpretar uma situação nova. Portanto, situações novas que estariam ali neutras, completamente atuais, são vistas, são vividas como se a gente fosse lá uma criança, um adolescente, porque a nossa mente tentou aproveitar uma informação já conhecida, o que pode ser muito difícil. E imaginem, é como se fosse uma criança lidando com um problema de adulto, né? É difícil que saia daí uma solução eficiente, uma solução fácil, porque não se espera que criança consiga resolver problemas, enfim. Um outro ponto é que quando um esquema se ativa, surge uma intensa carga emocional. E uma característica muito importante dos esquemas é que muitas vezes a carga emocional, a emoção, ela está discrepante com a situação do momento atual. Então, ou aquela emoção não se encaixa, aquela emoção não faz sentido, a gente olha todas as evidências e a gente não deveria estar se sentindo daquele jeito, porque cognitivamente não faz sentido, mas a gente continua sentindo daquela forma. Pode ser aí a famosa tempestade em copo d'água ou o overreacting, que é o exagero, né? Então, por exemplo, deixou o lápis fora do lugar, eu senti uma raiva muito intensa e fiquei tomada por uma sensação de abuso. O que aquela pessoa está pensando de deixar o lápis ali naquele lugar? Ela está me desrespeitando com isso. É uma situação que racionalmente não demandaria de mim toda uma resposta emocional tão intensa de raiva, mas que quando tem a influência de esquema, a gente acaba sendo tomado por essas respostas emocionais intensas que quando a gente passa da situação, a gente olha para trás e vê assim, nem era para tanto. E não é no sentido de invalidar as respostas emocionais, é no sentido de colocar a razão de um lado e a emoção do outro, e numa avaliação ali a gente vê que ela ficou desproporcional. Então, depois de ver as características principais sobre os esquemas, eu quero compartilhar com vocês como acontece quando um esquema se ativa, quando a gente está ali sob a influência de um determinado esquema. Para isso, a gente vai usar uma ideia como se os esquemas
fossem lâmpadas. Então, como uma lâmpada normal da nossa casa lá, que está instalada, mas que nem sempre está acesa. A gente precisa ir lá no botãozinho da lâmpada para ligar ela, para então ela ficar acesa. Os esquemas são mais ou menos assim. Cada um tem os seus esquemas, as suas verdades ali que carrega consigo, mas nem sempre a gente está agindo sob influência desses esquemas. O que acontece? Diante de uma situação gatilho, uma situação nova, uma situação neutra, esses esquemas podem se ativar. Essa situação é chamada de gatilho justamente porque a nossa mente faz um link com alguma memória, com alguma situação já vivida e usa o esquema como o intérprete para saber como lidar, como pensar, enfim, como interpretar aquele fato ali atual. Quando o esquema se ativa, então, é como se a lâmpada estivesse acesa. E quando essa lâmpada se acende, a gente tem o acionamento de um modo, um jeito disfuncional para lidar e não sentir de novo aquele desconforto. A gente está diante então do conceito de modos. Os modos geralmente vêm aí para esconder os nossos esquemas e é por isso que nem sempre a gente tem consciência sobre os esquemas. A gente consegue ver a nossa forma de reagir, mas nem sempre a gente consegue ter consciência do esquema por trás. Vamos ver então num exemplo como isso funciona. Se eu tenho um esquema de fracasso, então, que me faz ter a sensação de que eu vou sempre fracassar diante das coisas que eu quero ou daquilo que eu tô disposta a fazer, esse esquema pode me levar a evitar situações nas quais o meu desempenho é colocado à prova. E com isso eu posso nunca me candidatar a uma vaga, a uma experiência que eu realmente queira, mas que vai exigir o meu enfrentamento, o meu confronto a essa verdade. Nesse caso, o que a gente consegue ver é a evitação. É aquilo que eu deixei de fazer, que foi o fato de não me candidatar à vaga. Nesse caso, também a gente não consegue ver o esquema de fracasso, porque justamente eu não me candidatar à vaga faz com que eu me preserve e com isso meu esquema de fracasso fica ali escondido. Então, eu não me candidatei à vaga, eu não tive a chance de ter sucesso para a vaga e o meu esquema de fracasso fica com isso atualizado. Então, lembrando, os esquemas filtram as informações e as situações e podem distorcê-las para que se encaixem no que dizem as suas verdades. Um outro exemplo, então, se eu tenho um esquema chamado de defectividade, é um esquema onde a pessoa se sente inferior, não boa o suficiente, que, enfim, se sente ali defeituosa. Pode ser que se eu tenho esse esquema, eu nem perceba os elogios que eu venha a receber. Então, sempre que alguém me elogiar, eu posso desconsiderar aquilo. Ou quando alguém se referir a mim com admiração, com orgulho, eu posso nem ouvir ou nem prestar atenção ou pensar assim, mas fulano que é querida, ela fala isso para todo mundo, Eu não consigo me apropriar daquela informação que veio realmente de forma genuína para mim. Com a desqualificação desse elogio que eu recebi ou da admiração que outra pessoa veio e declarou sobre mim, com isso eu mantenho a sensação de defectividade viva, uma sensação de que eu sou menos, de que eu não sou tão boa assim, de que as pessoas nem deveriam estar ali prestando atenção em mim, deveriam estar olhando para os meus defeitos. Então, a informação de eu ser elogiada não condiz com o esquema de defectividade. Então, para manter o esquema vivo e a sensação de inferioridade viva, eu descarto a informação, eu descarto o elogio que eu recebi. E tudo isso, claro que é de forma não consciente, Não é uma escolha, isso é automático. Todas as pessoas têm esquemas, assim como todas as pessoas possuem crenças. Até hoje a gente conhece 18 esquemas, mas como eu falei, nem sempre a gente tem consciência dos esquemas. Os esquemas, então, eles têm relação com as necessidades não atendidas e a gente vai conhecer agora cada um dos 18 esquemas que eu vou citar para a gente poder se situar. Eles são o seguinte: abandono e instabilidade, desconfiança e abuso, privação emocional, defectividade e vergonha, isolamento social, que são do domínio de vínculo seguro, proteção, segurança, estabilidade e cuidado. Depois,
dependência e incompetência, vulnerabilidade, emaranhamento e fracasso, que fazem parte da necessidade de autonomia e competência. Depois, esquema de arrogo, grandiosidade e autocontrole e autodisciplina insuficientes, que fazem parte da necessidade não atendida de limites realistas. Subjugação, autossacrifício, busca por aprovação e reconhecimento, que fazem parte da validação das necessidades e emoções. E por fim, os esquemas de negativismo, pessimismo, inibição emocional, padrões inflexíveis e postura punitiva, que vão fazer parte da necessidade de expressão assertiva dos sentimentos e escolhas espontâneas. Aqui no canal a gente vai ver cada um desses esquemas, vai entender com detalhes como eles se apresentam, o que a gente pode sentir caso a gente tenha algum desses esquemas e também algumas formas de lidar ou de agir quando esse esquema se ativa. Bom, diante da ativação de um esquema, a gente tende ou a evitar, ou a gente pode se resignar aceitando aquela verdade, por mais dura que ela seja, ou a gente pode hipercompensar, que é a gente lutar contra o esquema, contra aquela verdade de um jeito exagerado. Então são as 3 formas de estratégia de enfrentamento que a gente vai ter diante de um esquema, diante daquela luz que se acendeu. Os esquemas, eles podem ter muita influência na forma que a gente resolve os problemas da nossa vida, na forma que a gente se relaciona com a gente mesmo e principalmente nos relacionamentos, em especial os relacionamentos amorosos. Como começar algo novo com todo esse ontem em mim? É preciso nos permitir questionar os nossos esquemas e ir contra verdades que nos ajudaram a sobreviver, mas que hoje já não servem mais. Conhecer os nossos esquemas nos permite ter um manejo saudável diante da ativação de um esquema e com isso não deixar que eles tenham tanta influência sobre nossa forma de agir. Me conta se tu gostou desse vídeo, deixa o seu like e aproveita para te inscrever no canal. A gente vai conhecer com detalhe tudo isso que eu falei e nos próximos vídeos saber muito sobre esses esquemas. Um beijo e até lá!